Tá vermelho, tá? Do jeitinho que tá. Tá. Depois que ele terminar, você... Michele Bolsonaro. Senhoras e senhores, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a senhora Michele Bolsonaro, acompanhados do vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. No Mercado Livre, você tem sempre um desconto para comprar o que quiser. Mercado Livre. Conferência de autorização de... Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante. Do sol da liberdade, raios fúlgidos brilham no céu da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em desejo
filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado. Diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os serves da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte, derramorada, entre outras filas tem Brasil a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Assinatura de atos. Nesse momento, o presidente da República assina o parecer da Advocacia Geral da União sobre integralidade e paridade de proventos referentes à aposentadoria dos policiais civis da União. O presidente da República assina em seguida o decreto sobre licenciamento de radiodifusão. O presidente da República assina agora o decreto sobre a adaptação do instrumento de concessão para autorização de telecom, sobre prorrogação e transferência de autorização de radiofrequência. O presidente da República assina neste momento o termo que dá posse ao senhor Marcos Pontes como ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. E convidamos o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, a assinar seu termo de posse. Ouviremos as palavras do ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.
Ok. Ok, bom dia. Bom dia a todos. Prazer muito grande participar dessa cerimônia hoje. Gostaria de começar cumprimentando o presidente da República, Jair Bolsonaro, cumprimentar a primeira-dama, Michele, cumprimentar o nosso general Mourão, vice-presidente, cumprimentar o nosso Dias Toffoli, presidente do STF, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, cumprimentar os nossos ministros, através do ministro Braga, né, chefe da Casa Civil, cumprimentar o deputado, agora ministro, né, daqui a pouquinho, Fábio Faria, né, parabéns por esse momento, cumprimentar a todos os parlamentares, a todos os presentes, um cumprimento especial a todos que estão aqui, que fazem parte do Ministério, do antigo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, agora Ciência, Tecnologia e Inovações, e aqueles que vão para o Ministério das Comunicações. Ontem eu participei de uma conferência internacional e, como sempre, sempre o pessoal me pergunta algumas coisas a respeito de voo espacial, etc. Eu acho que eu vou começar contando essa história aqui, que é interessante, né? E a gente estava falando de uma reunião virtual, falando a respeito da necessidade, hoje em dia, por causa da pandemia, de todos esses contatos virtuais, reuniões virtuais. E me perguntaram uma coisa a respeito do funcionamento da estação espacial, e eu contei uma historinha, que eu vou repetir aqui, mas a história foi o seguinte, né? Eu, como especialista de missão, a minha função a bordo da espaçonave, ela é muito focada nos sistemas, a manutenção dos sistemas, operação dos sistemas, reconfiguração dos sistemas, assim por diante. Naquele dia, eu estava fazendo reconfiguração do sistema de comunicações da espaçonave. E eu fui seguindo o checklist, né? E havia um momento no meio daquele procedimento em que eu tinha que resetar o sistema, basicamente desligar e ligar de novo aquele sistema. Então, quando eu fiz essa operação, logicamente antes a gente tem que avisar a toda a tripulação que você vai fazer isso, porque vai tocar um monte de alarme e assim por diante, e também o solo, a MCC Houston ali no caso. Então, eu fiz os avisos todos, desliguei o sistema, liguei conforme o procedimento, mas o sistema não reagiu conforme esperado, ou seja, ele não voltou. E aí estabelece aquela situação, entre aspas, de pânico, né? Você está numa estação espacial sem contato com o solo, sem transmitir telemetria, sem receber nenhum comando do solo, passamos ali, e sem ter um procedimento que trabalhasse naquilo, ou seja, tivemos que puxar todo o diagrama esquemático do sistema e descobrir ali, nós mesmos, a tripulação, como consertar aquilo. No final das contas, a gente acabou descobrindo que era um disjuntor de uma das partes principais ali, que faz a conexão, basicamente, de todos os integrantes do sistema, que caiu quando foi feito o reset. E com isso a gente ficou nessa situação por meia hora, sem comunicação, né? Meia hora sem comunicação, no espaço praticamente metade do planeta, aproximadamente. A situação não é boa. Comunicações, a comunicação de forma geral, as comunicações são elementos extremamente importantes para qualquer coisa funcionar bem. E o nosso país não é diferente. Nós temos um país de dimensões continentais que tem necessidades extremas em termos de comunicação. Nós temos muitas diferenças sociais que podem ser melhoradas ou reduzidas através das comunicações, através de fibra ótica, conexão, e como que a gente pode levar informação para as escolas, levar informação para unidades de saúde e muitos outros tipos de organizações, assim como, com isso, né, promover o crescimento, né, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social das regiões que tanto precisam. Então, comunicações são essenciais. E é um desafio muito grande que nós temos no país. Quando o presidente Jair Bolsonaro me chamou, né, para essa pasta que incluía comunicações, a ideia, né, a missão dada era: vamos iluminar o país com radiodifusão,
porque em muitas regiões do país o rádio, por exemplo, é a única maneira de conectar. Quem é da Amazônia, que sabe muito bem disso, é a única maneira de chegar à informação, assim como melhorar a internet do país. Mas isso não é uma tarefa que possa ser feita de uma hora para outra, de uma maneira simples, existe toda uma preparação. Então, nesse desafio que eu recebi, na época, eu vejo aqui, né, o ex-ministro Kassab também, né, eu recebi ali do Kassab, obrigado por ter vindo, ele passou, vamos dizer assim, a terraplanagem nisso. Eu recebi esse desafio de criar o alicerce dessa casa. E nessa criação, quando a gente chegou, nós tínhamos lá, por exemplo, né, na radiodifusão, cerca de 73 mil processos parados. O processo era muito lento no sistema da radiodifusão. Além disso, a gente tem um sistema de leis, isso é muito antigo, os regulamentos da radiodifusão, e é muito confuso também essa parte, é um desafio muito grande fazer esse marco da radiodifusão. Em termos de comunicações de satélites, por exemplo, o ministro Kassab conseguiu colocar o nosso SGDC lá, mas quando nós chegamos tinha 12 pontos conectados. Precisava, e o satélite ele gasta combustível, ele tem um tempo de vida útil, a gente precisa usar esse satélite. Então nós conseguimos lá, do começo até hoje, expandir isso aí consideravelmente. Outro problema que nós tínhamos era o PL 79, que estava lá no Senado durante alguns anos, 5 anos parado lá no Senado, e esse é um interesse muito grande do setor de telecomunicações. Nesses 18 meses, então, nós criamos esse alicerce. O que a gente fez ali nesses 18 meses? Pensando em radiodifusão, nós reduzimos aqueles 73 mil para cerca de 37 mil processos. Ainda é bastante, mas até o final do ano o pessoal consegue reduzir isso aí praticamente zero. Através do sistema mosaico, adiantar, vamos dizer assim, o tempo, né, necessário para todos os procedimentos da radiodifusão, que também é extremamente importante colocar isso online. Do GESAC, né, comunicações com o satélite nosso, hoje nós não temos 12 pontos, nós temos 12 mil pontos instalados no Brasil, que atendem aproximadamente 3 milhões de pessoas, principalmente alunos em regiões distantes, em escolas rurais, comunidades e assim por diante. E esse ano já está previsto pela Telebrás mais 3 mil pontos a serem instalados, o que é extremamente importante para o país. Nós temos um total de 50 mil pontos para atender o país. O PL 79, né, depois de muita conversa, né, e também o próprio satélite, também eu agradeço aqui a ajuda do STF, muito, a gente foi conversar lá a respeito do satélite, e no TCU também, para que fosse destravado esse satélite. Hoje ele tem todos esses pontos conectados, e o PL 79, graças à ação, né, e o trabalho do Congresso, né, com o Senado trabalhando, entendendo a importância disso, a senadora Daniela, como relatora, também ajudou demais. Então nós conseguimos aprovar o PL 79 e hoje a gente acabou de assinar aqui, né, o decreto através e para o PL 79, né, dando todas as diretrizes e resolvendo uma questão que havia, né, com relação às empresas, os contratos em vigência, né, como resolver esse problema. Então já está resolvido também. É isso, nós fizemos uma série de outras coisas, não vou passar aqui falando, mas um ponto eu gostaria de ressaltar, que a gente chamava de MCTIC Conecta Brasil. Esse é um programa extremamente importante que, pode ter certeza, isso vai mudar as telecomunicações no país. O governo Jair Bolsonaro vai deixar essa marca de mudar as telecomunicações do país. Como? Conectando, né, as áreas mais apagadas, vamos dizer assim, com internet. Nós temos o Nordeste conectado, o Norte conectado, o Centro-Oeste conectado. São 3 fases do projeto. Para o Nordeste conectado, que já está em andamento, nós já temos todo o orçamento, aliás, parte desse orçamento também foi já remanejado para o Centro-Oeste conectado, a gente conseguiu economizar recursos ali. São 77 cidades sendo conectadas no Nordeste através de um backbone de fibra ótica, com 100 gigabits por segundo, ou seja, extremamente rápido, e isso integrando com os backhauls para cidades, e o internet para todos, que vai ser revigorado, isso significa uma mudança geral no Nordeste em termos de conectividade. No Norte, nós pegamos aquele projeto do Amazônia Conectado, que tinha parado do Exército, e ampliamos agora para 10 mil quilômetros de fibra nos rios. E o orçamento para isso já está garantido através das sobras do GIRED, da TV digital.
Então, isso é um investimento de aproximadamente 500 milhões de reais sendo feitos também no norte, que vai conectar grande parte das cidades. A fibra ótica passa pelos rios. E aí, o centro-oeste, o foco é a nossa agricultura, de levar conectividade para a agricultura. Então, também é um projeto já em andamento e já tem um recurso disponível para isso. Isso vai modificar, né, somado com o satélite e outras possibilidades que nós temos, isso vai modificar as telecomunicações no país. É um ponto de inflexão nesse setor. Hoje nós temos esse estado no Ministério. Eu fico muito feliz em poder passar, né, o Ministério nessa situação, uma situação propícia. Agora, vamos dizer, o terraplanagem está feito, o alicerce está construído, agora vamos construir as paredes de tudo isso. Nós assinamos aí 2 decretos, um deles é esse decreto do PL 79, o outro do licenciamento, que é extremamente importante para a radiodifusão e os canais de rede também. E também existe um outro em andamento, né, que é o decreto de infraestrutura, prevendo 5G. Então, fico muito feliz em poder passar isso, mas, logicamente, Fábio, você vai ter muitos desafios ainda pela frente, né? Parte desses desafios são ligados com as tecnologias para 5G, com a parte da livrar a frequência 3,5 ali do 5G também, continuar esse programa do Conecta Brasil, toda a parte de legislação, mas eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. E pode contar 100% conosco, né? Nós estamos aqui para colaborar. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações também tem uma série de desafios. Nós estamos no meio de uma pandemia e trabalhando para obter agora um remédio, né? Estamos perto de comprovar um remédio cientificamente provado aqui no Brasil. E a parte de vacinas, testes diagnósticos e muita coisa a ser feita em inovações. Então, o Brasil ganha com isso. Essa é uma área que precisava de um ministério forte, né? E eu tenho certeza, né, que o deputado Fábio Faria, nosso futuro ministro aqui de comunicações, vai levar isso com toda competência, precisão, né, e com toda paixão, para que nós tenhamos os melhores resultados. De certa forma, você fica meio triste, né, em sair de uma área dessa, que eu me apaixonei, mas, de outra forma, fico muito feliz em poder entregar o Ministério nessa situação. Eu queria agradecer ao presidente Jair Bolsonaro por todo o apoio que deu às comunicações durante esse período todo, agradecer às empresas que trabalham, as agências, a Anatel, os Correios, a Telebrás. Aliás, agradecer muito também ao general Floriano, aqui, presidente dos Correios, pelo apoio, pelo trabalho que ele realiza nos Correios, a todas as associações que trabalham conosco, né, assim de Telebrasil, Abratel e assim por diante, a BERT, por todo o apoio e as palavras e as informações para que a gente pudesse fazer o melhor trabalho por lá. Então, a toda a nossa equipe, principalmente o pessoal da Serad e da Cetel, muito obrigado, espero que vocês tenham muito sucesso, contem conosco no outro ministério também. Nós continuamos juntos, nós precisamos agora de um Brasil unido, a gente precisa de um país que vença a pandemia e saia melhor dessa pandemia, e nós temos todas as condições de fazer isso. Obrigado a todos e que o Brasil vença sempre. Obrigado. O presidente da República assina agora o termo que dá posse ao senhor Fábio Faria, como ministro de Estado das Comunicações. Convidamos o ministro de Estado das Comunicações, Fábio Faria, a assinar seu termo de posse. Para uso da palavra, o ministro de Estado das Comunicações, Fábio Faria.
Excelentíssimo senhor, presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a qual desde já agradeço a confiança pela indicação e espero estar à altura para contribuir como ministro das Comunicações. Cumprimentar a primeira-dama, dona Michele. Obrigado, primeira-dama, pela sua presença no dia de hoje. Parabéns pelo trabalho do Pátria Voluntária e espero poder contribuir também lá no Ministério. Cumprimentar o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, muito honrado com a sua presença. Obrigado por ter vindo no dia de hoje. Quero cumprimentar e saudar o meu companheiro de Câmara dos Deputados, presidente da Câmara, colega e amigo que fiquei por 14 anos ao lado dele, ao lado dos colegas deputados federais, a qual, em nome de Rodrigo Maia, eu quero cumprimentar e saudar os deputados federais que estão no dia de hoje. Cumprimentar com muita honra o presidente do Supremo Tribunal Federal, que veio aqui, e cumprimentando o presidente José Dias Toffoli. Eu quero saudar os ministros do Supremo e dizer, presidente, que eu fico muito feliz com a sua vinda no dia de hoje. Muito obrigado pela presença. Quero também cumprimentar o ministro João Otávio Noronha, presidente da outra casa, do STJ. Cumprimento o ministro e também estendo aos outros ministros do STJ, leve o meu abraço. Ministro do TCU, Bruno Dantas, a qual eu estendo, Bruno, meu amigo Bruno Dantas, eu estendo também um abraço a todos os ministros do TCU. Recebi o recado de todos, falei com o ministro Zé Múcio, que é o presidente também. Leve o meu abraço. Quero cumprimentar o ministro da Casa Civil, general Braga Neto, que veio para comandar essa equipe ministerial. E dizer, ministro, que pode contar comigo, que é uma honra trabalhar ao seu lado como ministro das Comunicações e o senhor comandando esse trabalho na Casa Civil. Cumprimentar o ministro Marcos Pontes, esse nome que todos os brasileiros se orgulham, e dizer que eu fico muito feliz que as nossas pastas se conectam e queremos trabalhar juntos como ministro das Comunicações e o senhor, Vossa Excelência, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Quero cumprimentar Felipe Melo, que está ali, jogador do Palmeiras, que também está compondo a mesa, a qual cumprimento também os atletas, os jogadores, e que estão aqui no dia de hoje. Está aqui também Alexandre Pato, e junto com ele eu também cumprimento todos os jogadores de futebol do Brasil. E para completar, um flamenguista na mesa, presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Cumprimento e muito agradecido também pela sua presença. Quero saudar os presidentes e os representantes das emissoras, os presidentes de teles, abraçar aqui todos que aqui vieram, em nome do Maciel, Toné, Johnny Saad, Amilcare, Marcelo de Carvalho. Eu quero abraçar e saudar também, falei com os presidentes das telecomunicações, eu quero estender o meu abraço a todos vocês. Quero fazer uma saudação especial ao amigo Fábio Van Garten, que já é hoje secretário de comunicação, já está no governo, mas que vai trabalhar junto comigo no Ministério das Comunicações, numa vertical de comunicação, e eu tenho certeza, Fábio, que faremos um bom trabalho juntos e vamos juntos nesse desafio.
Quero abraçar também o presidente do PSD, ex-ministro Kassab, que já foi ministro das Comunicações, e em nome de Kassab eu quero estender um abraço a todos os presidentes de partido. Cumprimentar o senador Eduardo Gomes, líder do governo. E em seu nome, Eduardo, leve também o meu abraço a todos os senadores. Quero falar também do meu irmão Davi Alcolumbre, um amigo, falei com ele agora há pouco, já estava a caminho daqui, houve um imprevisto, talvez ele chegue, mas eu quero também dizer que eu estou muito honrado também de ter Davi no Senado para que a gente possa trabalhar juntos. Estender um abraço a todos vocês e agora falar um pouco aqui com a minha família, que a minha família que é o meu alicerce, é onde eu me abasteço no final de semana para vir trabalhar. E quase todos vieram para cá. Quero abraçar minhas cunhadas, dar um beijo, meus cunhados. Eu quero abraçar meu pai, que está aqui, ex-governador do estado, Robson Faria. Obrigado, pai, por tudo. Quero abraçar, dar um beijo também para minha mãe, meus familiares e amigos que estão nos assistindo pela TV. E aqui está o meu filho Pedro, de 5 anos, que está representando a família, está representando aqui, filho, Jane e Senozinho. Você como filho mais velho. A de 2 anos não pôde vir, e o de 1 ano, mas você está aqui com responsabilidade de estar representando Jane e Senô. Cumprimentar, por último, cumprimentar minhas irmãs, Natália e Janine, que estão aqui também. E eu quero também cumprimentar de forma muito especial a minha esposa Patrícia, que foi com ela que eu dividi no outro final de semana. Presidente, esse convite. Só com ela. E ela sempre foi minha parceira em tudo. E ela sabe que vai perder muito tempo com a família. Que vai perder um pouco do marido, mas que é uma missão que está acima de qualquer coisa. E eu contei com ela, e isso me fortaleceu. Era você que eu precisava para estar nesse dia de hoje. Muito obrigado por me liberar para servir o meu país. Bom dia a todos. Tenho a honra de iniciar hoje, graças à confiança do senhor Presidente da República, uma nova etapa da minha jornada profissional e política, que certamente será a mais desafiadora e a mais estimulante de todas que vivi. Aceitei essa missão que me foi confiada por Sua Excelência, para assumir o Ministério das Comunicações, pasta da mais alta relevância na atual conjuntura. Vivemos hoje dias turbulentos, com a existência de uma pandemia sem precedentes. O novo coronavírus surpreendeu o mundo e transformou as nossas vidas. Ele modificou nossos hábitos, nossas relações com os amigos e até mesmo com as nossas famílias. Impactou fortemente a economia no mundo e afetou o nosso Brasil, que já se recuperava, ministro Paulo Guedes, com as medidas implementadas pelo atual governo e com o apoio do Congresso Nacional. Os efeitos da pandemia transformaram as relações interpessoais e a comunicação. A visita dos netos aos avós agora é virtual. As reuniões são por videoconferência. E as aulas são online e o trabalho executado em home office.
A telemedicina foi ampliada na crise sanitária e está ajudando a salvar milhares de vidas onde o médico não consegue chegar com rapidez. A tramitação digital de processos manteve a máquina pública em pleno funcionamento. O comércio eletrônico dominou o mercado varejista nos últimos meses e supriu as necessidades da família. É prioritário, no entanto, fazer o processo de inclusão digital andar a passos largos, porque ainda há uma grande parcela da população sem acesso à internet. Milhões de crianças que não conseguem assistir às aulas online e adultos que não têm como trabalhar remotamente. O grave momento também exige de nós uma postura de compreensão, de abertura ao diálogo. Se é tempo de levantarmos a guarda contra o novo coronavírus, também é hora de um armistício patriótico e deixarmos a arena eleitoral para 2022. É preciso, sobretudo, respeito. E que deixemos as nossas diferenças político-ideológicas de lado para enfrentarmos esse inimigo invisível comum que, lamentavelmente, tem tirado a vida de milhares de pessoas e gerado danos incalculáveis à economia. É hora de pacificar o país. Em mais de meio século de existência, o Ministério das Comunicações acompanhou os avanços tecnológicos no campo da telefonia, da internet, rádio e TV, mas essas mudanças agora são muito mais velozes, são imediatas e massivas. Em cada área do Ministério, teremos desafios importantes, mas vamos enfrentá-los com o apoio qualificado das secretarias de comunicação social, de radiodifusão, de telecomunicações, com a Anatel, com os Correios, com a EBC e a Telebrás. Um desses desafios é democratizar o acesso às tecnologias de vanguarda da comunicação, de modo a conectar todos os cidadãos na chamada sociedade da informação. Esse trabalho vinha sendo muito bem conduzido pelo ministro Marcos Pontes e necessitará do seu apoio continuado à frente do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, por ser um dos projetos comuns às nossas pastas. A internet em banda larga avança de maneira consistente e já tem o potencial de alcançar 80% dos lares brasileiros, mas a orientação do presidente Bolsonaro é que chegue a cada cidadão desse país. Passo fundamental para esse objetivo é a implementação da infraestrutura para o 5G, que permitirá uma banda larga móvel, de altíssima potência e qualidade com impacto significativo na economia, além de proporcionar aos brasileiros grande acesso ao conhecimento. A mídia continua a estar entre as prioridades desse governo. O dinamismo dos canais de TV fechada, a força e a abrangência da TV aberta, que leva informação e entretenimento ao território nacional, são verticais importantes de política pública. Assim como a rádio, veículo poderoso, aliado nas grandes cidades, General Girão, e amigo próximo das comunidades mais isoladas. E os jornais, que tanto ajudam a aprofundar as reflexões da sociedade, somados à internet, formam o símbolo e palco da liberdade de expressão. Senhor Presidente, estamos aqui com a responsabilidade de pensarmos e agirmos como estadistas.
E eu sou movido pelo espírito público e pelo patriotismo que Vossa Excelência demonstra diariamente, com a convicção de quem foi eleito por 57 milhões de brasileiros, ansiosos pelo resgate de princípios tão valiosos ao nosso povo. Tenho orgulho, presidente, de dizer que eu sou um desses eleitores que votaram por um país diferente, por um Brasil melhor. O Senhor é o inovador na comunicação direta. O Senhor fala com a população por meio de suas redes sociais. E foi quem primeiro percebeu, lá atrás, esse movimento digital espontâneo que mudaria o Brasil e o mundo. Hoje, as redes sociais são grandes e largas avenidas, ministro Paulo Guedes, que em um piscar de olhos são tomadas por multidões, mobilizadas na defesa de seus ideais. A internet não aceita voz de comando. Cada cidadão é um organismo vivo, livre e independente. Todos têm um microfone na mão. Falam ao mesmo tempo e são ouvidos, pasmem, até mesmo pelo presidente da República. Algo impensável em um passado próximo. Presidente, o povo te deu o poder e o senhor retribui com respeito. Desde o primeiro dia de governo, o presidente tem sido fiel às propostas que apresentou durante a sua campanha. Defende e reafirma todos os dias, seja diante das câmaras ou em reuniões de trabalho, os mesmos valores, as mesmas preocupações com o destino e bem-estar do povo brasileiro. Um versículo bíblico que eu acho muito inspirador, especialmente nesse momento em que vivemos, de hoje. O Coríntios 13, que diz assim, abre aspas, permanecem agora 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Que o amor pelo Brasil possa nos unir como brasileiros. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. A vida se faz de momentos. Estou vendo muita gente feliz aqui. Que esse momento eternize as nossas vidas. E lá na ponta esquerda, os representantes do Flamengo. Estou com Bottom nesse momento, e aqui na ponta direita, o Felipe Melo, representando aí, com toda certeza, o nosso time, e os dois juntos, as grandes torcidas para o bem e para a democracia de verdade do nosso país. Então, eu começo cumprimentando o povo que dá o nosso norte, que nos inspira pela democracia e, acima de tudo, a liberdade, que eu seja o seu mais importante para todos nós. Não são as instituições que dizem o que o povo deve fazer, ao contrário. O povo é que diz o que as instituições devem fazer. Eu também estou muito feliz no dia de hoje, até por ver a primeira-dama sorridente. Pena que ela não possa tirar a máscara nesse momento. Mas dizer a todos que estão aqui, nosso querido vice-presidente Mourão, prezado Dias Toffoli, presidente do nosso Supremo Tribunal Federal, prezado Rodrigo Maia, presidente da nossa Câmara dos Deputados, Braga Neto,
meu colega de muito tempo, o senhor não é mais antigo que o general Ramos. Apesar do Marcos Pontes, o homem que esteve mais perto de Deus que todos nós juntos. Esteve lá em cima. Dezenas de milhares de pés na nossa órbita. Um homem de muita coragem. Quantos teria coragem de fazer o que ele fez? Hein, Rodrigo Maia? Prezado, deixa eu ver aqui, Noronha, presidente do Supremo Tribunal Federal, prazer tê-los aqui. Dizer a todos vocês aqui, quem tem o privilégio que nós temos de ocupar a posição que nós ocupamos, que através do nosso entendimento, indo na linha do Fábio Faria, do nosso amor, conduzir os destinos do nosso Brasil. Nós devemos todo dia agradecer a Deus por essa oportunidade. Os problemas que se apresentam para nós, de vez em quando, não são nada perto da grandiosidade dessa pátria, da sua imensidão, da sua potencialidade e, em especial, do povo maravilhoso que temos ao nosso lado. Dizer o Felipe Melo está aqui ao meu lado. Estou aqui com o broche do Flamengo aqui agora. Mas estarei contigo no Catar final do ano, para levantar a taça de bicampeão mundial do Palmeiras. Meus senhores, minhas senhoras, ministros, militares, imprensa, familiares do Fábio Faria, é uma satisfação conhecer uma família grandiosa como essa, com tanta história do nosso Brasil. Todos nós temos uma enorme responsabilidade com o destino dessa nação. Fábio falou que ia se ausentar um pouco da família. Realmente tem que ter muita cabeça no lugar, muito apoio familiar para levar avante esse propósito, esse convite que ele ora assumiu, de promover as comunicações do nosso Brasil. Quanto melhor estiverem as nossas comunicações, transmitindo sempre a verdade na ponta da linha, melhor estaremos todos nós. Dizer a vocês que não tem momento como esse, que vivemos no Brasil, que pesem os pequenos percalços de ter ao seu lado uma grande parte da população confiante em nosso trabalho. Cada poder de per si, com harmonia, com independência, fazer valer os valores da democracia para que nós consigamos atingir os nossos objetivos. O nosso povo respira liberdade. Temos uma Constituição pela frente, que pese algum de nós até não concordar com alguns artigos, mas temos um compromisso, todos nós, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, de honrá-la e respeitá-la para o bem comum. E tenho certeza que, respeitando cada artigo da nossa Constituição, nós atingiremos o nosso objetivo para o bem de todos. E encerrando, então, cumprimento Fábio Faria pela coragem de assumir esse convite para o bem, não do governo, mas para o bem do nosso Brasil, por intermédio do Ministério das Comunicações. Obrigado, Fábio Faria, obrigado à família dele, obrigado a todos por esse momento.